Quando a gente fala sobre intuição, sobre percepção, é um assunto bem subjetivo, né? E quando eu comecei a falar com vocês, comecei a fazer essa série sobre como a gente pode encontrar a nossa identidade criativa para a gente trabalhar com direção criativa, seja você trabalhando com outras marcas ou você tendo a sua própria marca, a importância de você saber fazer essa direção. Eu me peguei meio assim nesse desafio, né? Porque é difícil muitas vezes a gente falar desses assuntos muito subjetivos. Mas eu tentei trazer aqui uma metodologia de experiências que eu tive e de cursos que eu fiz, né? E durante a faculdade também, de como funciona o processo criativo. E agora a gente está no episódio 3. Então, se você ainda não viu o episódio 1, que eu falo da importância da gente registrar, de ter um caderno onde a gente vai registrar tudo, de como a criatividade nasce desse caos. No episódio 2, eu falei como a gente pode transformar sentimento em linguagem. E agora, nesse episódio 3, eu vou falar com vocês como a gente pode transformar a nossa intuição, essas percepções que a gente tem em relação aos sentimentos, a algo que a gente faz, a ideias que a gente tem, em um processo de criação. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é observar o padrão das nossas intuições. Quando é que geralmente elas surgem? Vou dar um exemplo. Quando eu me desconecto, é quando geralmente surge essas intuições. Por exemplo, eu vou tomar um banho. Geralmente, quando eu tô tomando banho, eu começo a ter ideias, intuições, percepções sobre criações que seriam interessantes. Às vezes, quando eu tô ouvindo uma música também. E assim, é só alguns exemplos para vocês pararem e observar quando é que geralmente vem ideias diferentes. A segunda coisa muito importante da gente fazer é a gente estar sempre registrando essas ideias e registrar com data e contexto. É aí que tá o segredo, sabe? A gente colocar a data e o contexto, por exemplo, foi quando eu estava ouvindo uma música. Geralmente é quando eu estou ouvindo algum tipo de música específica que isso acontece. E coloca a data e esse contexto direitinho, porque é quando a gente vai começar a identificar esse padrão. E a partir desse padrão que a gente identifica, a gente começa a ver como é que eu me sinto inspirada, em que momentos, quando eu estou fazendo certas atividades. E isso, mais para frente, vai te ajudar a criar um método quando você precisar de mais ideias. O terceiro ponto é a gente criar rituais criativos. Porque no primeiro ponto era da gente observar quando a gente tem ideias. E é um pouco diferente da gente criar rituais criativos. Esse criar esses rituais é a gente incentivar ainda mais a nossa criatividade. E eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, quando você acordar, você pegar um caderno e você escrever por 5 minutos direto, sem muitos cortes, assim, você pensa num tema e você começa a escrever direto, 5 minutos, sem julgamento, sem cortes, e depois você vai olhar. Outro exemplo, você gosta de fazer caminhada. Então, na hora que você for fazer a caminhada, você pega um tema, e isso que eu tô falando pode ser um tema aleatório, é só para você ir treinando a sua mente em relação a criar rituais criativos. Então, eu vi um filme que eu achei interessante, e será que eu poderia usar esse filme como referência para uma coleção de moda? E aí você começar a caminhar pensando nisso, mas como eu poderia usar referência? No filme eu observei que tem uma paisagem assim, ou tem algum momento do filme que me fez relacionar com o sentimento, e esse sentimento me relaciona a essa cor, que me relaciona a essa textura. Estou dando alguns exemplos aqui para que vocês possam pensar e avaliar. Então é interessante você tentar criar esses rituais criativos de acordo aí com a realidade de vocês. Um quarto ponto que também é muito importante é você refinar a sua intuição através de feedbacks. Por exemplo, você ter pessoas de confiança, pessoas que entendem um pouco da sua área, pessoas que trabalham ali, professores, se você estiver na faculdade, em que você possa falar sobre essa ideia, essas ideias, esses temas que vêm na sua mente e ver como as pessoas percebem ou interpretam isso, porque às vezes a gente pensa de um jeito e quando a gente fala para a pessoa está interpretando de outro. Então, a partir dessa interpretação da outra pessoa, você pode ver se você vai seguir por esse caminho ou se tem algumas coisas que você tem que ir refinando para que a interpretação fique correta de acordo com a mensagem que você quer passar. E eu trouxe esse vídeo, eu sei que é subjetivo, então se ficou confuso, se vocês ficaram com alguma dúvida, comentem aqui embaixo pra gente conversar mais sobre esse assunto. Mas é pra gente entender que a intuição é algo que muitas vezes surge do nada. E a gente precisa pegar esses pensamentos, esses processos que são muitas vezes subjetivos e transformar eles em um processo de criação que tenha essa coerência, que traga essa identidade, que transmita uma mensagem e que
crie, né, traga uma criação autêntica ali, através da sua mensagem, através do seu processo criativo, através das suas experiências, que essas experiências que a gente vai tendo é o que cria esse repertório criativo, que cria a nossa identidade, que traz essas criações tão únicas que a gente vê por aí de grandes marcas que têm destaque. Então, é a gente pegar algo subjetivo e trazer um resultado concreto. E por que que isso é tão importante, né? Transformar a intuição em processo, porque conforme a gente vai fazendo isso, a gente vai criando um método e vendo o método que mais se adapta a gente, e a gente passa a não ficar mais refém de ter uma motivação ali para ter uma ideia criativa. A gente vai descobrir um método que faz com que a gente sempre tenha ideias criativas. Então é esse um resumo, se vocês quiserem que eu possa aprofundar mais, é só comentar aqui embaixo. E eu vou separar esse vídeo num próximo episódio que eu quero mostrar para vocês agora como é que a gente pode transformar essas ideias na nossa identidade, que é importante, né? A gente entender todo esse processo e a partir daqui, tá, eu entendi como é que eu vou fazer tudo isso, mas como é que eu vou transformar uma ideia na minha identidade? Seja a minha identidade, eu vou fazer trabalhar para uma marca própria, uma marca minha, ou um post que seja para minha rede social, conteúdos que sejam para mim, quando também eu vou trabalhar para outra marca, porque mesmo a gente trabalhando para outra marca, a gente precisa identificar a identidade da outra marca, mas a gente também pode colocar um pouquinho da nossa assinatura em outras marcas, né? A gente vê hoje muitas marcas, muitos estilistas, por exemplo, que são contratados para grandes marcas, eles continuam criando no DNA da marca, mas eles também colocam características que são deles. Então é isso que eu vou conversar no próximo vídeo com vocês, e eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado. Comenta aqui embaixo. Até o próximo vídeo.